Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Mais uma semana começando para o Clube do Remo. O Leão que tem mais um jogo decisivo no próximo domingo diante do São Bernardo no Baenão, inclusive com a possibilidade de mudança de horário para esta partida. Eu vou estar explicando para vocês nesse vídeo. Quero também falar a respeito do interesse azulino em um volante que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e que o Leão já tentou aí no passado, já deu uma verificada na situação dele e parece que agora está perto aí de fechar esse acordo, esse contrato aí para esse restante de Série C. E também falar sobre os prováveis retornos para a equipe azulina que o técnico Rodrigo Santana terá à disposição para esse jogo tão importante no próximo domingo pela Série C. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue do máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom ChavesGemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Essa semana tem vários jogos decisivos aí pelo Brasil e pelo mundo e você pode profetizar com a Bet dos brasileiros. Se cadastrando no nosso link exclusivo, você concorre a uma camisa do Clube do Remo. Olha, quero bater essa meta para sortear mais esse ano para vocês. Então se cadastre na Bet do Brasil. Galera, bora começar a conversar logo aqui sobre o Clube do Remo, porque tem algumas informações importantes daqui a pouco sobre o mercado da bola, tá? Mas primeiramente falando sobre esse jogo contra a equipe do São Bernardo, nessa 8ª rodada da Série C, que pode ter uma alteração no seu horário, tá? Segundo o site O Liberal, o Clube do Remo está estudando alternar o horário desse jogo, saindo de 19 horas no domingo e vindo para um horário mais cedo. Não especifica ali, né, na matéria, pelo que eu li, o horário do jogo. Não está especificado na matéria. Mas muito provavelmente, pelo calendário da Série C, deve ir para as 4h30 da tarde. Tudo tem a ver também com a emissora que transmite, no caso, o nosso futebol. Se o nosso futebol aprovar essa mudança, né, de horário também junto com a CBF, o jogo sai das 19 horas, que é o horário marcado atualmente, e vindo para as 4h30 da tarde. Porque o Remo entende, né, acho que vocês também concordam com isso, que 19 horas já é um horário muito complicado, muita gente trabalha na segunda-feira, é muito complicado para quem quer ir embora, tem gente que mora longe do Baenão, e fica difícil de retornar para casa novamente, tá? O Remo que tentou mudar esse jogo para o Mangueirão, porém o Mangueirão está indisponível, tá? Por conta aí de shows, o Estádio Olímpico do Pará não está disponível. Eu já adianto para vocês que o jogo contra o Ipiranga também, muito provavelmente também será no Baenão, porque tem uma programação para o final de semana do jogo contra o Ipiranga, lá no estacionamento do Mangueirão, tá? Então esse mês de junho vai ser bem complicado contar com o Mangueirão, porque o mês todo praticamente vai estar aí ocupado com programações de shows, tá? Então tem essa possibilidade. Queria até que vocês comentassem aqui. Eu creio que a maioria vai gostar dessa mudança de horário, né? Porque é realmente complicado para ir embora para casa novamente, né? Depois de acabar a partida. Se o jogo for 4h30, também dá tempo de rolar aquela resenha ali pós-jogo, né? Tomar aquela cervejinha. E assim, pessoal, nesse jogo contra a equipe do São Bernardo, a gente sabe da importância e a diretoria do Remo também precisa colaborar, né? Não colocando o ingresso caro, quem sabe fazendo uma casadinha também. Eu vi ontem aqui nos comentários a galera dando a sugestão da casadinha, porque o Remo vai jogar 2 partidas em casa contra São Bernardo e também o Ipiranga. Então seria interessante
fazer uma casadinha. E detalhe, a gente vai ter 3 jogos nesse mês de junho, tá? 3 jogos nesse mês de junho. E se você colocar, né, o ingresso a R$ 30 para esses 3 jogos, você vai pagar mais caro do que se você for sócio torcedor. Porque assim, qual é a lógica da diretoria do Remo? Eles colocam o ingresso ali a R$ 40 para que não seja injusto com o sócio torcedor. Bom, se tivessem pensado nisso, né, antes de ir lá e aumentar o valor do sócio sem nenhum motivo, né, aumentaram sem nenhuma explicação o sócio de 60 para 80, né, não tinha esse tipo de problema agora, né, em relação ao preço de ingresso. Então, na minha opinião, coloca R$ 30, chama o torcedor para perto. Eu já falei no vídeo de ontem, inclusive, que esse jogo vai ser importante, vai ser um jogo difícil contra o São Bernardo e a torcida precisa entender que tem que dar o apoio durante os 90 minutos, tá? Deixa para criticar depois, se o Remo não tiver um bom resultado, bate na madeira aqui. Mas se o Remo, durante o jogo, estiver jogando bem, como foi o jogo contra o Volta Redonda, que a gente fez no segundo tempo muito bom, mas acabou perdendo, né? No final do jogo, o torcedor se manifesta, tá? Mas precisa ser uma vibe diferente esse jogo, de apoio realmente, para que a gente comece, né, essa recuperação agora na era Rodrigo Santana. A gente viu no último jogo que o Remo teve ali um início interessante na partida, a gente viu que o time trabalhou durante a semana, mas claro, que ainda peca nessa situação física aí que tem, com certeza preocupado aí o fenômeno azul. Inclusive, para esse jogo, tá, pessoal? O Remo deve ter alguns retornos aí à disposição do técnico Rodrigo Santana. Um deles é o Kelvin, tá? Atacante que está passando pela transição, né? Saindo de uma lesão e vindo para a transição. Deve ser novidade aí, pelo menos no banco de reservas, para esse confronto contra o São Bernardo. Tem a possibilidade também do retorno do Pedro Vitor, mas o Pedro Vitor é uma lesão grau 1 e a gente sabe que precisa passar por uma transição também, mas a gente torce para que ele consiga, né, se recuperar a tempo. E deve ter também o retorno do Matheus Anjos, deve novamente estar disponível aí, pelo menos no banco de reservas para o técnico Rodrigo Santana. Tem também o retorno no banco, pelo menos, do Ronald, que não foi relacionado para o último jogo por conta aí de problemas familiares, tá? Ele foi resolver problemas particulares e não esteve na delegação que foi a São Luís encarar a equipe do Sampaio Corrêa. Então o Remo que deve ter esses retornos aí. Claro que a gente vai conversar bastante durante a semana. Será que o técnico Rodrigo Santana vai manter esse esquema com 3 zagueiros? Vai povoar mais o meio-campo para ter aquela posse de bola e deixar um atacante ali para trabalhar junto com os homens que vêm de trás? Essa movimentação que foi bem interessante nos primeiros 20 minutos contra o Sampaio Corrêa. A gente vai conversar bastante sobre isso durante esta semana. Bom, a rodada da Série C, né, pessoal, que vai terminar hoje com 2 partidas que eu vou pegar aqui para vocês, tá? Os jogos dessa segunda-feira, 3 jogos na verdade, né? Volta Redonda e CSA, Botafogo da Paraíba e Atlético de Minas Gerais e São José contra o Náutico. Dessas partidas, 2, na minha opinião, interessam ao Clube do Remo, tá? O Volta Redonda contra o CSA, seria muito importante aqui o empate para segurar o Volta Redonda, né, lá no G8, e segurar também o CSA que está na parte de baixo da tabela. O CSA tem apenas 3 pontos, vive uma crise também gigante por lá e não venceu na competição ainda. Então, o empate seria muito bom aqui, que segurava as 2 equipes. E o confronto também que interessa ao Clube do Remo é São José e Náutico. Por quê? Porque o São José tem jogos a menos, não pontuou ainda, vai jogar de novo em casa e, se não vencer, fica também lá estacionado na parte de baixo da tabela. E o Náutico, empatando nesse jogo, também não desgarra, fica ali com 8 pontos, um a mais que o Clube do Remo. Nessa rodada, o Remo perdeu apenas uma posição. Olha como o futebol é maluco, né? Quando o Remo venceu a última rodada, quando o Remo perdeu para o Náutico, na penúltima rodada, o Remo não perdeu posição. Deu a sorte de se manter ali na 14ª colocação, né? E nessa rodada ele venceu, foi ali para o 12º lugar, mas já perdeu uma posição novamente aí com a vitória do ABC ontem diante da equipe do Floresta, tá? Lá em Natal. Floresta aí, lanterna absoluto, virtual rebaixado. Eu diria assim, muito difícil o Floresta aí ter uma reação lá com o Marcelo Cabo. Eu diria que é um candidatíssimo ao rebaixamento. Então, foi uma rodada que o Remo ganhou uma posição. E olha como é importante vencer, né, pessoal? Por isso que é muito importante também essa sequência pra gente na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, agora eu queria falar sobre o mercado da bola, né? Porque vocês sabem que
Clube do Remo precisa se reforçar, precisa trazer boas peças, principalmente para essa reta final aí da Série C. Reta final que eu digo, né? Esse restante de primeira fase, porque estamos indo para a 8ª rodada. Mas é o campeonato de tiro curto. Faltam aí 11 jogos para o Clube do Remo. Então não dá mais tempo para o Remo perder. Perdão, o Remo não tem mais tempo a perder. Não dá tempo mais, né, de ficar perdendo pontos e depois pensando em recuperação. E, segundo o jornalista Giuseppe Tommaso, tá, o Clube do Remo voltou, tá, a ter aí forte interesse na contratação do volante Júnior Dindê, do Águia. Smith, como assim voltou a ter interesse? Vocês sabem, né, pessoal, que o Remo já tentou, já estudou a situação do Júnior Dindê lá no Campeonato Paraense ainda, inclusive naquela semana que o Remo enfrentou o Águia de Marabá no Campeonato Paraense, teve uma polêmica lá, né, com o executivo de futebol do Águia, que disse que o Remo estava aliciando o atleta, que o Remo estava tentando tirar o Dindê do Águia. O próprio executivo de futebol, depois o Sérgio Papelinho, disse que ele apenas conversou com o Júnior Dindê, fez ali tipo uma brincadeira, dizendo, olha, qualquer coisa a gente está aqui, tá? Porque o Papelinho conhece, né, o Júnior Dindê lá do futebol cearense, inclusive o Dindê é cearense. Eu vou trazer um pouco aqui da ficha do jogador, que tem 29 anos, tem passagens aí pelo... Ele foi formado no Barras, né, lá do Piauí, aí tem passagem pelo próprio Fortaleza no ano de 2015, Ercílio Luz de Santa Catarina, o Nacional da Paraíba, o Maracanã do Ceará, Atlético Cearense no ano passado, inclusive ele foi muito bem na própria Série D, estava no elenco do Atlético Cearense, que eliminou o Águia da Série D do ano passado, e depois foi por Vitória das Tabocas, a equipe também aí do futebol brasileiro. E nesse ano de 2024, o Júnior Dindê já fez 25 jogos pelo Águia, titular absoluto aí do Azulão, e marcou 5 gols. E olha, desses 5 gols, eu me lembro de pelo menos 4 gols de falta. Então, é um jogador que tem a cobrança de falta, que é algo raro hoje no futebol, como uma das suas qualidades, como uma das suas especialidades, né? Inclusive no último jogo do Águia, o Águia que não venceu ainda na Série D, o Júnior Dindê marcou 2 vezes no jogo contra o Altos do Piauí. Se vocês pesquisarem os gols aí que o Dindê marcou, foram cobranças de falta, assim, dificílimas de acertar, né? Ele tem uma variedade aí nas cobranças de falta, inclusive naquele jogo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, ele marcou um golaço de falta que deu ali a vitória do Águia diante do Coxa pela Copa do Brasil. E é um volante que com certeza encaixaria perfeitamente no time do Clube do Remo hoje, tá? Ele chegaria realmente para ser titular, na minha opinião. Melhor aí que Curuá, melhor que Henrique Vigia, melhor que João Afonso, sabe? Adson. É um jogador que chegaria para ser titular realmente, porque vem jogando, como a gente diz na gíria do futebol aí, né? De terno na equipe do Águia de Marabá. O Águia, que vocês sabem, né? Tá bem complicada a situação do Águia na série D. Dificilmente vai classificar. É o último colocado do seu grupo. E ano passado, o Remo já fez um movimento, né? Quando ele tirou o Evandro, lá do Águia de Marabá. O jogador não titubeou com a proposta, veio jogar no Remo, depois acabou ali não conseguindo renovar com a equipe azulina e hoje está no Botafogo da Paraíba. Inclusive tem alguns torcedores que querem também o Braga, né? Atacante que está por lá também. Mas o que se sabe é que o Remo tem interesse no Júnior Dindê. Inclusive já tem uma galera querendo que venha um Dindê também e o Germano, que acabou de fechar com o Águia, né? Eu já acho difícil. Quando o Germano estava disponível, aí o Remo acabou vacilando e não fechou com o meia que estava na equipe da Luz Brasileira. Então é só para vocês terem uma noção do quanto que a gente pode, gente, encontrar alternativas no mercado na Série D, sabe? Inclusive teve um torcedor lá no Instagram que falou assim, como é que tá o Águia na temporada? O Águia tá mal pra caramba na Série D, não serve pro Remo. Vocês precisam olhar o jogador de maneira individual. Por exemplo, no clube do Remo hoje, tenho certeza que tem muito time aí do futebol brasileiro da Série B que tá de olho no Jaderson, que tá olhando o Jaderson jogar em 2024 pelo Remo. E o Remo mal pra caramba em 2024. O Jaderson é uma das peças mais importantes, se não a mais importante, do time do clube do Remo. Hoje ele e Marcelo Rangel são os nossos melhores atletas na competição. Então, nem sempre, tá? Individualmente, nem sempre uma equipe coletivamente vai dizer que o jogador presta ou não. Quem não lembra, claro que é uma comparação, né? Eu não estou comparando,
Mas quem não lembra de 2007, o Fábio Oliveira, no Remo, foi vice-artilheiro da Série B e o Remo foi rebaixado na penúltima colocação. Individualmente ele voou, coletivamente o time não funcionou. Então, nem sempre quer dizer que um time que está mal na competição tenha só jogadores ruins no seu elenco. Então, o Remo tem sim essa possibilidade de mapear a Série D e de trazer reforços de lá. Reforços, isso mesmo, reforços. A chegar aqui prontos para jogar e ajudar a equipe azulina nesse momento da Série C do Campeonato Brasileiro. Beleza? É isso, galera. Qualquer atualização a gente vai estar trazendo para vocês aí nas nossas redes sociais. Lembrando que hoje, às 8 da noite, tá? Vai ter o programa A Voz da Galera aqui no YouTube. A gente vai conversar bastante sobre como é que foi esse jogo contra o Sampaio Corrêa e projetar também o confronto contra a equipe do São Bernardo. Queria muito que vocês comentassem os assuntos desse vídeo. Antes de encerrar esse conteúdo, queria trazer um recadinho aqui da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir na área da saúde, mudando aí o teu patamar de vida, investindo no teu conhecimento e com estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Só entrar em contato com a DNA, fazer aí, né, a tua pesquisa sobre qual curso você vai se encaixar melhor. DNA Cursos Técnicos. Recado também da Estileira Bonés para você que quer ter um boné personalizado para a tua empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada. É só chamar aí meu amigo Etienne Nóbrega e fazer o teu orçamento com a galera da Estileira Bonés. O recado também da Vilhena Contabilidade, todos os serviços de contabilidade que você pode ter na palma da sua mão, no seu celular mesmo, sem precisar sair de casa, você consegue resolver com a galera da Vilhena Contabilidade. É isso, galera. Mais uma vez eu peço para você deixar o like, verificar a inscrição no canal e comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!